Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta. Eu sou o Thiago, especialista em desenvolvimento mobile, tanto Android quanto iOS. E nesse episódio a gente vai continuar o nosso curso de Java. Nesse vídeo em específico eu vou falar sobre os conceitos de import e os conceitos de pacotes, tá bom? Então, só recapitulando, no vídeo passado a gente aprendeu a gerenciar e gerar números aleatórios para fazer eventualmente um sistema da Mega Sena. Então a gente aprendeu sobre loops, né? Esse foi a grande intenção daquele vídeo. Então, se você ainda não assistiu, é importante você assistir o vídeo passado. E nesse vídeo a gente vai explorar mais esses conceitos que a gente começou a visualizar, que o nosso código começou a ser gerado e eventualmente você ainda não entenda esses conceitos, tá? Então o primeiro conceito que eu quero explicar hoje é o conceito de import. Se você fez a aula passada, você deve ter percebido que quando a gente criou um tipo de dado, né, um tipo de variável do tipo random, automaticamente, e quando você clicou nessa geração, ele criou para você essa instrução no começo do nosso código, chamada de import, e um nome um pouquinho estranho, tá? Então, o que é isso aqui? Então, vamos lá. A gente aprendeu que a gente tem tipos primitivos, ou seja, a gente tem vários tipos primitivos durante a programação, durante o desenvolvimento. Eu vou apagar isso aqui porque eu não vou usar agora. Então a gente tem tipos como inteiros, a gente tem o double, que é outro tipo primitivo, a gente tem outro tipo que a gente utiliza como booleans e assim por diante, tá bom? Esses aqui são os famosos tipos primitivos. Agora, se a gente eventualmente quiser criar o nosso próprio tipo que seja composto por outros tipos. Por exemplo, se você quiser criar um usuário para o seu sistema, para você criar um usuário com login e senha, possivelmente você vai precisar que o seu usuário tenha dois campos de textos. O login, que seria eventualmente uma string, ou uma senha, que seria também eventualmente uma string. Então, para criar componentes compostos, né, valores compostos, a gente usa o conceito de objetos e a gente vai explicar mais lá para frente, tá bom? Sobre objetos. Mas por hora, perceba que quando a gente utilizou o random, né, ele precisou adicionar esse import aqui, tá? Se eu apagar esse import aqui, ele não vai encontrar a classe random, ele não vai conseguir executar as propriedades que foi as propriedades de geração de números aleatórios. Então isso daqui ele não vai encontrar. Para que ele encontre, a gente precisa definir um import e o local onde esse arquivo está armazenado. Nesse caso, ele está lá dentro do kit do Java, no pacote útil, tá? E aqui é o nome dele. Então, se a gente segurar o Ctrl ou o Command, se você estiver utilizando o Mac, e clicar no nome, a gente vai pular para a definição dessa classe, tá vendo? Então, aqui a gente tem a definição dele, e aqui, esse cara, ele está hospedado lá dentro do código do Java, tá? Então, aqui dentro, se você clicar nessa lupinha aqui do IntelliJ, você vai abrir os códigos escritos pelo time que criou o Java. Então, tem vários pacotes aqui dentro. E o random está dentro de uma pasta chamada útil, que está dentro de uma pasta chamada Java, tá? Então, dessa forma, a gente consegue organizar o nosso projeto quando a gente começar a criar projetos mais complexos e projetos maiores, tá? Então, como que a gente faz para criar o nosso próprio? Se você eventualmente for criar um usuário, a gente poderia criar um novo usuário aqui na pasta src, tá? A gente pode criar um user aqui chamado de Java. Então, a gente já tem um novo pacote, uma nova estrutura de classe, uma estrutura de dados, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas fica ligado só no conceito de import. Então, a gente tem dois arquivos, um arquivo chamado user.java e o megacena.java. Se eu quiser usar o user que eu defini ali, basta eu especificar o tipo, o nome da minha variável e a criação do meu tipo. Então, aqui é a definição do tipo, depois a gente define o nome da variável, depois a gente define com new o tipo novamente, tá? Então é assim que a gente trabalha com orientação a objetos no Java. Então, perceba que aqui ele não usou nenhum recurso de import, ele não precisou importar. Por quê? Porque tanto o arquivo Megacena quanto o usuário, eles estão alocados na mesma hierarquia, na mesma pasta respectiva. Agora, se a gente quiser eventualmente organizar o nosso projeto, a gente pode clicar com direito no src, dar um new package, tá? E aí aqui eu posso definir um novo pacote. Como, por exemplo, a gente pode definir que a convenção que a gente usa em linguagem de programação, em contextos computacionais como um todo, que é a definição do dono
né, daquele projeto, do domínio do dono daquele projeto. Como assim, Thiago? Por exemplo, se você trabalha no UOL ou na Americanas, tá? Se você trabalha no UOL, provavelmente o nome do site da UOL é uol.com.br. Agora, se você quiser criar um projeto dentro de um pacote da UOL, você vai especificar ao contrário. Por exemplo, você vai explicar br.com.uol, tá? Então, essa é a forma de a gente conseguir organizar os nossos projetos, as nossas classes, todos os nossos arquivos e realmente fazer a referência para o dono daquele projeto. Nesse caso, o meu site oficial se chama thiagoaguiar.co, sem M, tá? É só .com mesmo. Então, eu vou criar uma pasta chamada de co.Thiago Aguiar e o nome do meu projeto, que no caso é Mega Sena. Dessa forma, eu criei uma estrutura de pastas. Se a gente abrir o nosso explorador de arquivos, lá do seu próprio explorador do Windows, por exemplo, e entrar na pasta do projeto, a gente vai ter a pasta SRC, aí a gente vai ter agora a nova pasta chamada de co, a outra pasta lá dentro que é o Thiago.megasena, tá até escrito errado aqui, é Thiago... E depois o da Mega Sena. Então, dessa forma, eu posso criar uma nova classe de usuário aqui dentro, tá? E quando eu criar essa nova classe do usuário aqui dentro, o meu projeto tem dois arquivos de usuário agora. Um na pasta co.thiagoaguiar.megasena e outro fora, sem definições de pastas nenhuma. Então, por convenção, quando a gente começa a programar, quando a gente começa a estruturar, a gente cria esses pacotes, essas pastas. Por que eu não criei no começo desse projeto e no começo dessa videosérie? Bom, eu não criei justamente porque isso é um conceito um pouquinho mais à frente que eu precisava explicar para que você entendesse os fundamentos da programação. Agora que você já entende os fundamentos de programação como if, else, while e etc., a gente já consegue criar arquivos separados e começar a estruturar o nosso projeto para deixar ele organizado. Então perceba, quando eu criei agora esse pacote, né, esse arquivo dentro dessa pasta, ele criou um chamado de package. Então ele está dizendo para mim, olha, o arquivo user, a classe user, ela está dentro do pacote co.thiagoaguiar.megasena. Da mesma forma que acontece com o arquivo do Randall. Então, o Randall.java, que é a classe Java Randall, ela está dentro do pacote do java.util, tá? Então, dessa forma, eu tenho dois users no meu projeto. Se eu quiser eventualmente importar o segundo user no meu projeto, é só dar um user e aqui ele vai mostrar para mim as definições do pacote. Olha, o seu projeto tem dois users. Qual que você quer usar? Você quer usar o user do pacote padrão, que está escrito aqui, ó, default package, ou você quer usar o user do pacote co.thiagoaguiar.megasena? Ó, eu quero usar esse cara aqui. Quando eu quero usar esse cara aqui, automaticamente o IntelliJ, ou se caso ele não importar, ele vai importar aqui o pacote, né, e o nome da classe onde ela se encontra. Então, resumindo essa aula, a gente tem dois conceitos novos, import e package. O package é para a gente definir que o nosso arquivo final, o nosso arquivo que a gente acabou de criar, está alocado dentro de um pacote para a gente manter organizado e eventualmente ter mais de um arquivo com o mesmo nome. Se a gente quisesse criar outro user dentro desse pacote, vamos tentar criar outro user dentro desse pacote. Ele não vai deixar, por quê? Porque já tem um usuário dentro desse pacote. Dessa forma, se o seu sistema, por uma razão ou outra, tiver dois tipos de usuários distintos que diz respeito a outro contexto, a gente consegue usar sem dar conflito com outros projetos, tá? Então, imagina o seguinte cenário, imagina o seu amigo que cria um pacote e aí dentro do pacote dele tem uma classe lá, um arquivo chamado login. E aí dentro do seu próprio pacote também tem um cara chamado login. Para você fazer essa distinção, a gente usa o package para definir onde ele vai ficar armazenado. E para utilizar ele, a gente usa o conceito de import. Então, nesse contexto, eu estou importando o usuário para ser utilizado, para a gente conseguir definir ele de forma mais curta, tá? Se eu quisesse usar sem dar esse import, eu conseguiria? Conseguiria. Eu posso usar ele sem dar o import. Eu vou apagar aqui o user do pacote padrão, tá? Então, a gente só tem aquele user aqui agora do pacote interno. Então, como é que eu chamo ele direto? Eu posso especificar o caminho inteiro dele, como co.thiagoaguiar.megasena.user. Tá? Especificando ele dessa forma, eu vou conseguir eventualmente ter a referência desse mesmo projeto assim. Da mesma coisa acontece com os pacotes do Java. Então, eu poderia especificar aqui, java.util.randall e criar o novo tipo desse cara aqui, Randall,
também, tá? A diferença de você usar o import é que você deixa o seu código mais enxuto, não tem necessidade de você fazer isso daqui, tá? A menos que você tenha dois objetos com o mesmo nome, por exemplo, dois users, e aí você quer especificar os dois no mesmo arquivo. Então aí você ou usa import de um e especifica diretamente assim no segundo, ou você simplesmente muda o nome da sua classe. Mas enfim, é assim que a gente trabalha com package e import. Essas são as duas definições que você precisa ficar ligado quando a gente começar agora a criar novos arquivos, não ficar criando tudo dentro do bloco de código da instrução main. É importante a gente ter esse ponto de entrada com o main, mas não é aqui que a gente vai escrever o nosso projeto como inteiro, como um todo. Daria para escrever, até daria, mas ia ser meio que ilegível para você manter esse projeto mais sustentável, sem eventuais erros no futuro, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e eu continuar produzindo mais conteúdos aqui sobre desenvolvimento de software como um todo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.